Bom, eu sou Rafael, sou coordenador de campanhas na Oxfam Brasil. Eu sou... Então, vamos começar aqui a falar de desigualdades. Desculpa. Eu sou cientista político, mestre em ciência política pela UNB, doutorando em ciência política também pela UNB e autor do relatório que a Oxfam lançou faz mais ou menos um mês, que fala sobre desigualdades no Brasil. Não cobre todos os temas, mas cobre uma porção de temas muito importantes que estão aí no debate público e que podem ou não cair no Enem, e que tem muito a ver com debates anteriores que o Enem já abordou, questão de gênero, questão de raça, pobreza, trabalho, enfim. Então eu vou dividir essa apresentação em uma breve exposição sobre o relatório que eu vou fazer e, ao mesmo tempo, vocês podem mandando as perguntas. Depois que eu falar do relatório, eu vou passar pelas questões rapidinhos do simulado que a gente colocou. Eu espero fazer isso em cerca de 20 a 30 minutos e depois a gente abre para perguntas e continua o debate, eu me aprofundo em alguma outra questão que é importante e que não me aprofundei ao longo da exposição. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação com tela compartilhada. Vamos lá. Então, aqui, vamos começar a falar do nosso relatório. A Oxfam lançou em setembro esse relatório, como eu disse, e o relatório fala do estado das desigualdades no Brasil. Ele vai falar, então, de renda, riqueza, que não são a mesma coisa, de serviços essenciais. O relatório fala depois, na segunda parte, sobre os caminhos e descaminhos na redução de desigualdades, ou seja, as políticas públicas que foram colocadas em prática ao longo das últimas décadas, que funcionaram ou não funcionaram. E, no final, a Oxfam faz uma série de recomendações da nossa instituição para a redução de desigualdades. Essas recomendações todas estão sujeitas a debate. Inclusive, para nós seria muito bom ouvir opiniões de outras pessoas sobre o que a gente tem recomendado. Então, para começar, sobre o estado das desigualdades no Brasil, existe aqui no Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, uma tendência geral de redução de desigualdades. Ou seja, a gente pode até ter a sensação de que nada mudou, mas a verdade é que, ao longo do tempo, as desigualdades caíram no Brasil. Essa primeira linha pontilhada aqui em cima é o índice de Gini. O que é o índice de Gini? O índice de Gini, ele é um índice que varia de 0 a 1, ou aqui eu fiz em porcentagem, então varia de 0 a 100, e ele indica quanto a renda é distribuída na sociedade. Quanto mais para baixo, mais bem distribuída é a renda. Quanto mais próximo de 1, ou aqui no meu caso de 100, mais desigual é o país. Então, a gente vê aqui que a curva ela fica oscilando entre 1976 e 1989, mais ou menos. E aí, a partir de 89, ela começa uma trajetória de queda, tem um solucinho aqui no começo dos anos 90, e aí começa, em geral, uma trajetória de queda que vale até 2015, que é o último ano em que a gente consegue medir o índice de Gini, de renda no Brasil. Então, é isso que essa curva aqui de cima mostra, que desde 1989, ou seja, depois da Constituição, o Brasil entrou numa trajetória geral de redução de desigualdades. O que é essa segunda linha pontilhada aqui mais embaixo, que começa aqui no nível de 35 e começa a oscilar?
Isso é a quantidade de domicílios em situação de pobreza no Brasil. Então, a gente tinha, em 76, algo em torno de 35% das casas no Brasil, das famílias, em situação de pobreza, ou seja, abaixo da linha da pobreza é que definida pela quantidade de calorias que se consome necessárias para a sobrevivência. E aí essa linha você vê que varia muito, ela sobe, depois ela despenca, depois ela sobe, depois ela despenca mais profunda aqui em 86, na época do Plano Cruzado, depois ela sobe de novo. Essa linha varia muito com a inflação, essa linha varia muito com o desemprego, enfim, e com a capacidade do governo de dar uma renda mínima para as pessoas poderem sobreviver. Então, ela ficou oscilando aqui até também o período da Constituição. E a partir da Constituição de 88, mais do que a desigualdade, a gente vê que a pobreza caiu muito. Ela despencou, na verdade. Aqui, se a gente vê a primeira despencada aqui em 93 para 94, que foi a implantação do Plano Real. Depois ela se manteve um pouco estável nos anos 90 e a partir dos anos 2000 ela começa a cair muito, com um pequeno aumento no último ano, que é medido em 2015. Então, isso é o que essa segunda curva nos diz. Eu não